Tá legal. Enquanto o pessoal está entrando, eu quero fazer uma breve apresentação, tá ok? Minha, para que você tenha, para que você saiba com quem está estudando, qual é a minha experiência na área de língua portuguesa, os trabalhos que eu desenvolvo aqui no ponto dos concursos, tudo isso para te dar mais clareza, te dar mais segurança, para que você saiba que você realmente está estudando com uma pessoa que tem conhecimento nessa área. É legal, assim como todos os professores que já passaram por aqui durante toda a semana. A equipe do ponto dos concursos é uma equipe coesa, é uma equipe de gente bastante experiência. Vocês tiveram aula aí com a professora Cláudia, inclusive, para quem não sabe, a professora Cláudia foi uma das minhas referências quando eu comecei a trabalhar aqui no ponto dos concursos. Ela já estava, ela é mais antiga do que eu aqui no ponto. Vocês também tiveram aula com a professora Júnia, tiveram aula com o Fabiano, com o Macarrão, e também tiveram aula com a Beatriz. A Beatriz deu aula ontem. E nós até brincamos, a aula da Beatriz foi tão bacana que ficava até difícil para mim agora dar aula depois dela. Tá bom? Bem, olha só, galera, eu vou então compartilhar com vocês aqui o meu material que eu preparei no slide. E ainda tem muita gente entrando, então eu vou, enquanto isso, fazer uma breve apresentação minha e dos trabalhos que eu desenvolvo aqui no ponto dos concursos, tá legal? Lembrando, quem não baixou o material de apoio, faça isso imediatamente, porque ele vai ser muito útil, tá joia? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela e a gente vai começar a conversar sobre o conteúdo propriamente dito. Olha aí. Bom, então, moçada, Semana do Português, nosso assunto hoje é crase, tá legal? E eu vou dar ênfase na banca do SESP, uma das principais bancas examinadoras do nosso país. Joia? Eu não preciso nem falar, porque muitos concursos públicos, isso é notório, são elaborados por essa banca. Então, realmente é interessante que você acompanhe, quem é concurseiro, tá? É importante que você acompanhe as provas elaboradas pelo SESP. Tá legal? Vamos lá. Falando um pouquinho de mim. Eu sou do Rio de Janeiro, tá ok? Eu tenho formação em letras e fiz também pós-graduação em língua portuguesa. Também tenho uma outra graduação, sou graduado em teologia, sou bacharel. Como professor, a minha experiência já conta aí com 15 anos de estrada. Tá? Há 15 anos que eu sou professor de cursinhos preparatórios. Eu trabalho tanto preparando alunos, candidatos da área civil, Polícia Federal, Senado, IBGE, enfim, quanto também para a área militar. Eu trabalho nessas duas áreas aí. Atualmente eu sou professor de língua portuguesa de um colégio federal aqui de Brasília. Eu moro em Brasília. Tá? Eu sou professor e coordeno também essa área de língua portuguesa do Colégio Militar de Brasília. Eu já tive a oportunidade também de trabalhar na ESAF, eu já fui instrutor da ESAF, e nessa ocasião eu dei aula de atualização gramatical, redação oficial, inclusive para os próprios servidores da Receita Federal, os analistas, os fiscais, enfim, pessoal da área administrativa aí, na Receita. Eu passei também um bom tempo, em torno de 7 anos mais ou menos, como instrutor da Casa Civil da Presidência. E ali eu também dava cursos de atualização para o pessoal, para os servidores do órgão.
ok? Especificamente aqui no ponto dos concursos, eu tenho desenvolvido vários trabalhos com as principais bancas examinadoras. Não só trabalhando com o SESC, mas também trabalhando com a FGV, trabalhando com a ESAF, trabalhando com a Sesgran Rio, com a FCC, né, a Carlos Chagas, e tantas outras bancas aí. Eu já estou no ponto dos concursos desde 2009. É isso mesmo. Eu entrei no ponto dos concursos em 2009. Então, desde 2009 que eu estou trabalhando aqui no ponto dos concursos. E no meu material de apoio, eu listei para vocês vários projetos em que eu estou envolvido. Aqui nessa apresentação eu separei só algumas, né, só alguns projetos. E quero destacar dois, galera. Olha só. Quero destacar, já que nosso contexto aqui é videoaula, então quero destacar dois projetos para vocês. O primeiro deles, tá legal, é o Pulo do Gato, é um curso preparatório para o IBGE, tá legal? Esse curso vai começar no dia 14 de março e vai ficar disponível até o dia 30 de abril, tá joia? Nós vamos dar também dicas quentíssimas, né? Os professores vão comentar provas, nós vamos trabalhar exercícios. Lembrando que esse concurso do IBGE vai ser elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, tá, ok? E o outro projeto também, nesse mesmo contexto aí de videoaula, é o que nós estamos chamando aí do grande boom do momento, né? É o Português Definitivo para Concursos Públicos, um curso bem amplo, bem complexo, né, bem abrangente, tá legal? Que vai envolver aí a equipe de professores de língua portuguesa do ponto dos concursos, tá, ok? É um curso que vai tocar nos principais temas abordados pelas mais diversas bancas que você possa imaginar. Legal? Vamos falar de ortografia, nova ortografia, vamos falar de morfologia, de sintaxe, vamos falar da parte de análise textual, redação oficial, enfim. Vai ser um curso bem amplo, tá? Bem abrangente, para você que quer se preparar realmente para as provas de concursos públicos das mais diversas bancas examinadoras. E esse curso, ele começa dia 4 de abril, mas olha só, ele vai ficar disponível, galera, até o final do ano. Tá entendendo? Então, você pode se programar, tá legal? As aulas vão ser gravadas também, o curso vai ser oferecido a vocês, tá? Durante todo o ano, praticamente, aí de 2016. Então, é só você se planejar, tá ok? Bom, olha aí, outros trabalhos também com PDF. IBGE, tá legal? A Unirio, Polícia Civil do Distrito Federal, Tribunal de Contas lá de Santa Catarina. Então, são alguns trabalhos que eu desenvolvo aqui nessa área, tá ok? Bem, vocês estão prontos para começar? Então, olha lá. Pronto. Agora sim, nós vamos iniciar a nossa explanação do assunto propriamente dito. Galera, olha só, o que vocês têm que entender sobre crase? Crase não é aquele acento que você observa em cima da letra A, por exemplo. A crase é um fenômeno linguístico que vai envolver a união, a fusão de dois A's. Então, crase, basicamente, é o seguinte, ó. Crase é A mais A. Isso aqui é básico, tá joia? Regra geral é isso aqui, A mais A. Então, vai dar isso aqui, ó. O primeiro A é uma preposição. O outro A, tá legal? Geralmente é um artigo, mas ele pode variar, tá legal? Ele pode ser tanto um artigo feminino, e aqui é importante dizer, ó, artigo feminino, quanto pode ser também, como também pode ser um pronome demonstrativo, tá joia? E esse pronome demonstrativo, interessante, ó, ele pode ser o A, ou a letra inicial
dos pronomes aquele, aquela e aquilo. Bem, em relação ao aquele e o aquilo, você poderia ter dúvida. Mas, professor, eu sempre ouvi dizer que não se usa crase diante de nome masculino, né, do gênero masculino. Olha só, é verdade. Essa é uma outra regrinha que a gente comenta bastante em sala, a gente diz para os alunos. Só que, com relação a esses pronomes demonstrativos aqui, você tem que ficar esperto, tá legal? Mesmo diante de aquele e de aquilo que indica gênero, que indicam gênero masculino, você pode colocar a crase sim, tá legal? Basta que você tenha o A, tá ok? Mais a letra inicial, tá ok? Dos pronomes, tudo bem? Então, olha lá. Aqui, ó, A mais A. Vai dar aqui. Então, por exemplo, eu digo assim, ó, dirigiu-se a que estava ali. O verbo dirigir-se, tá, ele é transitivo indireto. Quem se dirige a. Então, aqui eu peço uma preposição. E logo em seguida, eu tenho um outro a, certo? Que se equivale ao demonstrativo aquela. E aí vai a nossa primeira dica. Olha aí, galera. Toda vez que o a puder ser substituído por aquela, ele vai ser um pronome demonstrativo, não vai ser artigo. Tá joia? Segundo exemplo, refiro-me àquele concurso. Quem se refere a. Percebeu? Então, ó, o primeiro a é a preposição exigida pelo verbo. E, na sequência, você tem o a inicial do pronome demonstrativo aquele, ok? Então, nesse caso, você vai ter o aquele com acento grave indicativo de crase. Segundo exemplo, dê um recado àquela moça. Vamos lá. Olha o verbo dar. Quem dá alguma coisa. Aqui é o complemento direto do verbo e aqui é o complemento indireto do verbo, certo? O complemento indireto, nesse caso aqui, é regido pela preposição a. Beleza? Quem dá alguma coisa a alguém. Esse a, preposição, ele vai se unir ao a inicial do pronome demonstrativo aquela. Então, você tem a mais a com crase. Sou favorável àquilo que propôs. Olha só. Favorável. Favorável é um adjetivo. Tá legal? Sou favorável. Alguns nomes também pedem complemento. E esses complementos desses nomes podem surgir regidos pela preposição a. Então, quem é favorável a alguma coisa. Olha aí. Então, esse a, preposição, vai se unir ao a inicial do pronome demonstrativo aquilo. Tá joia? Então, vai resultar aqui, ó, no a com acento grave indicativo de crase. Bem, nesse início, eu quero dar a você algumas dicas importantes. Falar de crase é falar de um monte de regra, um monte de regrinhas. Só que eu quero facilitar a sua vida. Eu vou demonstrar para vocês algumas regras, mas, basicamente, galera, questão envolvendo crase. Você vai matar com duas dicas fundamentais que eu vou dar a você. Anote aí. A primeira dica que eu quero dar a você, principalmente nas provas do SESC, é o seguinte. Olha só. Escreva aí. A primeira dica. Olha aí. Preste atenção nesta estrutura aqui, ó. Singular mais plural. O SESC, principalmente, já que eu estou enfatizando aqui o SESC, ele elabora questões com essa estrutura. Albert, que estrutura é essa daqui? Singular mais plural. Olha só. Nessa estrutura, não ocorre crase. O que é isso? Olha só. Por exemplo, quando você tem
um a no singular, esse a vai ser uma preposição, mais um substantivo no plural. Por exemplo, eu digo assim, ó, festas. Um exemplo bem tranquilo para você entender aqui, ó, festas. Então você tem aqui, ó, singular e você tem festas no plural. Essa estrutura nunca vai admitir a ocorrência da crase. Então, é a primeira grande dica, tá ok? A segunda grande dica, antes de eu apresentar as demais regras, por quê? Você vai ver que mesmo você, sem aplicar a regra rigorosa da gramática, você vai poder matar muitas questões na prova sabendo apenas essas dicas que eu estou dando para você. Eu vou demonstrar isso com as questões extraídas de concurso público, tá ok? Segunda grande dica para você. Olha só. Sempre que você puder fazer essa substituição aqui, ó, ao para o masculino, tá? Ó, vou botar assim, ó. Ao para o gênero masculino. Anota aí, ó. Tá? Isso aqui vai corresponder ao a, tá? No singular ou no plural, a ou as, com acento grave indicativo de crase para o gênero feminino. Tá bom? Então, guarda essa segunda dica. Ao para o masculino, a craseado para o feminino. É assim que a gente ensina para o aluno matar a questão rapidamente numa prova de concurso público, não perder muito tempo. Porque em concurso público, tempo, você sabe que conta bastante, tá? E a terceira grande dica que eu vou dar a você, antes de apresentar as regrinhas propriamente ditas, é a seguinte: é quando você tem aqui, ó, um verbo que indica movimento. Verbo ir, por exemplo. Tá legal? Toda vez que você tiver um verbo que indica deslocamento, movimento de um ponto A para um ponto B, o que você tem que fazer? Olha só. Você vai pensar assim: se eu vou a e volto, olha só, vou a e volto da. Olha aí, vou a e volto da. O que acontece? Crase a. Tá legal? Vou a. Deixa eu só pegar aqui a borracha. Olha só. Então, anote aí. Se eu vou a e volto da, você sabe que isso vai dar crase. Então, por exemplo, vou à praia, volto da praia. Crase. Vou a Roma de César. Volto da Roma de César. Vou a Brasília de JK. Volto da Brasília de JK. Então, tem crase. Tá certo? Agora, isso aqui é diferente, olha aí, diferente quando eu digo assim, ó, se eu vou a e volto, olha aí, ó, vou a e volto de, tá ok? Se eu vou a e volto de, eu pergunto a você, crase para quê? Para que você vai botar crase? Não precisa, compreende? Não precisa da crase, tá certo? Então, essas três dicas aqui são fundamentais, antes mesmo de qualquer regrinha que você vai começar a ver especificamente comigo agora. Tá legal? Então, olha lá. Estando isso entendido e acordado entre nós, eu quero passar, então, a aplicar o que eu acabei de dizer na nossa primeira questão que eu separei para você. Olha aí. Essa é uma questão recente que caiu no CESP. Olha lá. Primeira coisa que você tem que entender. O examinador está dizendo
que o emprego do sinal indicativo de crase é obrigatório, tá? Diante das palavras internet e criação. Vamos aplicar o que nós acabamos de aprender agora. Linha 4, olha lá, conectados à internet. Linha 16, levaram à criação. Opa, deixa eu só apagar aqui para ficar bacana. Pronto. Olha aí, fica melhor. Levaram à criação. Bem, a palavra internet representa o gênero feminino, assim como a palavra criação. Então, qual é a dica? Substitui internet, tá, por uma palavra de gênero masculino. Então, vamos lá. Conectados, como é que eu poderia dizer aqui, ó? Conectados à internet, conectados ao provedor. Olha aqui, ó. Vê se não dá para aplicar a regrinha. Ou melhor, a dica, né? Olha lá, conectados ao provedor. Outra, levaram à criação. Vamos botar assim, ó. Levaram ao criador. Olha aí, uma palavra que representa o gênero masculino. Então, galera, sem perder muito tempo no concurso, numa situação real de prova, o que eu penso? Ao para o gênero masculino. Olha aqui, ó. Ao para o gênero masculino, o que isso vai me dar? A craseado diante do gênero feminino. Então, esse primeiro item aqui é o item certo. E assim nós aplicamos a primeira dica. Outra questão de prova. Olha lá. No trecho, envio de astronaves à Lua e a Marte. Então, olha só. Você está percebendo que eu tenho aqui uma indicação de deslocamento, tá? A ausência do acento grave indicativo de crase em a Marte, tá certo? Justifica-se pela presença, olha aqui, pela presença do conectivo E, empregado para ligar duas expressões de mesma função. Gente, a banca fez um tremendo blá, blá, blá. A questão da ausência do acento indicativo de crase não tem a ver com o conectivo. O que é crase, galera? Crase é a união de dois As. Um deles é preposição. O outro pode ser artigo, na maioria das vezes é até um artigo, ou um pronome, como eu já disse para vocês. Mas olha só. Envio de astronaves à Lua. Pensa numa coisa. Se eu vou à Lua, eu volto, olha lá. Eu vou à Lua, eu volto da Lua. Você concorda comigo? Se eu vou à Lua, eu volto da Lua. Esse da é o que, galera? A preposição mais o artigo. Tá? Esse azinho aqui que você está vendo é um artigo. Tá certo? Agora, pensa comigo. Se eu vou a Marte, eu volto. Olha aí, ó. De Marte. Não é isso? Percebeu? Então, no caso da segunda palavrinha aí, Marte, eu só tenho o quê diante dela? Diante dela, eu tenho apenas preposição. Eu não tenho artigo. Então, fica aí a aplicação da outra dica. Diante de nomes, tá? De lugares, diante de verbos que indicam movimento, você sempre tem que ter em mente o quê? Essa regrinha. Voar, volto dar, crasear. Voar, volto de, crase para quê? Na verdade, galera, é porque alguns nomes de lugares repelem o artigo. Eles admitem até a preposição, mas alguns não admitem o artigo. E eu provei isso para você aqui, ó. Lua, por exemplo, admite tanto a preposição quanto o artigo. Marte só admite o quê? Preposição. Como eu tenho que ter dois As, dois sons iguais,
eu não posso ter crase. Então, o problema, a questão, a justificativa, não é a conjunção, como a banca disse. Então, ó, a questão 2, tá? Você pode anotar aí, ó, é o que, ó? Item errado. Tá legal? Item errado. Seguindo em frente, moçada. Olha lá, terceira questão. Vamos ver se a gente consegue aplicar aquelas dicas, aquelas explicações iniciais. Tá? Sem encher muito a cabeça de vocês com regrinha, mas mesmo com macete, por dica, para você ganhar tempo na hora da prova. Olha lá. Leia essa questão, veja se você consegue resolver. Vamos lá. O uso do acento grave no pronome aquela. Opa, olha aí, pronome demonstrativo. Eu vou botar aqui, ó, PD. Lembra? Pronome demonstrativo. Olha a letra inicial. É obrigatório. Será que é obrigatório mesmo? Vamos lá. Vamos ao texto. Linha 23. O que eu tenho aqui? Semelhantes àquela. Opa! Gente, a palavrinha semelhante é um adjetivo. É um nome. Tá certo? Isso é um caso de regência nominal. Nas aulas dos meus cursos de língua portuguesa, eu sempre ministro o tema regência conjugado com o tema crase. Por quê? Porque a crase tem a ver com regência nominal e regência verbal. Eu estou provando isso para vocês aqui com essa questão. O adjetivo semelhante é um nome que pede complemento, tá? E o complemento desse adjetivo é regido também pela preposição a. Então, o que acontece? Quem é semelhante a alguém, é semelhante a alguma coisa. Então, olha lá, a preposição encontrou o quê? A letrinha A inicial do pronome demonstrativo aquela. Então, veja bem, esse encontro, essa união, vai dar justamente o quê? A crase. Vai fazer surgir o acento grave indicativo de crase. Tá legal? Então, a terceira questão pode ser considerada uma questão certa. Tá ok, galera? Então, nós já andamos aí, ó, um bom pedaço, sem encher a cabeça de vocês com muita regrinha. Tá legal? Deixa eu só voltar aqui. Tá? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Enquanto isso, olha aí. Tá? Gente, beleza por enquanto? Tá tranquilo? Podemos caminhar? Tá ok? Olha aí. Dá um retorno aí para mim, o pessoal do chat. Diz se tá ok aí. Bota aí ok. Ok, Albert. Vamos em frente. Tranquilo? Beleza. Então, nós vamos voltar às nossas explicações. Olha lá. Rodrigo, Helena, olha aí, ok, muito bom. Fábio, Dulce. Estão caminhando? Vocês estão percebendo que eu não estou querendo encher a cabeça de vocês com muita regrinha? É claro que eu vou ter que apresentar algumas regras, mas eu quero mais a dica, o bizu, o macete, que vai fazer você ganhar tempo na hora da prova. Aquelas 3 dicas iniciais que eu dei a você são fundamentais para você resolver. Eu não vou dizer 100% não, tá, gente? Mas eu acho que 90% dos casos de questões envolvendo crase, você consegue matar basicamente, tá? Você consegue matar tranquilamente, ok? Então eu vou voltar para os slides, peço que você acompanhe aí no material de apoio que eu disponibilizei para você, tá legal? Então vamos voltar aos slides agora. Vamos lá, galera. Olha lá. Voltando. Agora sim, eu vou apresentar para vocês algumas regrinhas, né? Foi o que eu disse. Não dá para fugir de todas as regras. Eu tenho que apresentar alguma coisa para você. Então vamos começar com os casos obrigatórios. Olha lá. O primeiro caso obrigatório envolve o que eu digo
Locução. Moçada, presta atenção numa coisa. Tá? Guarde o que vai aparecer agora para você. Guarde isso aqui. Tá joia? Olha só, galera. Locuções adverbiais, locuções prepositivas. Guarde isso. Agora, guarde também essa palavrinha aqui, ó, tá? Por quê? Algumas locuções têm no seu núcleo uma palavra do gênero masculino, tá? Outras têm uma palavra, tá, do gênero feminino, tá ok? Então, você tem que ficar de olho no núcleo da locução adverbial e da locução prepositiva. Se for uma palavra do gênero feminino, a crase vai ser obrigatória. Nesse caso, não vai depender necessariamente da união de dois ais, tá? Nesse caso aqui, ó, você vai desprezar essa união, esse encontro. Você vai focar apenas na locução adverbial, na locução prepositiva. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma locução adverbial, tá, feminina. Todos a uma aplaudiram a decisão do professor. Vivia às expensas do tio e a polícia saiu à procura da quadrilha. Para quem ainda não está familiarizado, uma locução prepositiva sempre vai terminar por preposição. Tá legal? E tem também ainda, que vai aparecer para você, em algum slide mais à frente, o que nós chamamos de locução conjuntiva, tá? Então, essas três locuções são muito importantes, tá? Quando o assunto é crase. Uma locução conjuntiva vai terminar com conjunção. Exemplo, eu digo assim, ó, a medida, tá? Você não precisa anotar isso porque vai aparecer nos próximos slides, tá legal? A medida que, só para aproveitar o embalo. Olha lá, a medida que é outra locução, locução conjuntiva. Então, essas três locuções exigem o emprego do acento indicativo de crase. Tá legal? Vamos ver uma questão do SESP? Uma questão recente. Olha aqui, eu estou trazendo para você só a questão recente da banca SESP. Olha lá, questão número 4. O que o examinador disse para a gente? Mantém-se o sentido e a correção gramatical do texto, caso se suprima o acento grave no trecho, fez sentar à mesma mesa. Olha só. Mantém-se o sentido e a correção gramatical. O foco é isso aqui. Tá? Mantém-se. Será realmente que o sentido vai ser preservado e a correção gramatical também? Eu tenho as minhas desconfianças. Observe que eu não coloquei o texto da questão. Por que você acha que eu não coloquei o texto? É óbvio. Você não precisa do texto para resolver a maioria das questões envolvendo crase na hora da prova. Basta que você conheça os atalhos, tá legal? Não é necessário você ir ao texto. Veja bem, fez sentar à mesma mesa. Galera, pensa comigo. Fez sentar à mesma mesa, isso aqui, ó, é uma locução adverbial, galera. Olha aí, adverbial. Que vai indicar o quê? Vai expressar o lugar. O lugar, tá legal? Em que a pessoa, tá? Foi, vamos dizer assim, obrigada a se sentar. A pessoa sentou-se na mesa. Ou seja, ela ficou sobre a mesa? Não, não é isso. Essa expressão indica o quê? Que a pessoa, alguém, sentou-se diante da mesa, à frente da mesa. Então, essa expressãozinha aqui, ó, é uma locução adverbial
cujo núcleo, olha só, é uma palavra do gênero feminino. Então, galera, é um caso de crase obrigatória. Tá joia? Olha o que o examinador está propondo a você. Ele está propondo suprimir o acento grave, tá legal? E manter o sentido e manter a correção gramatical. É impossível. É um caso obrigatório, tá legal? Olha aí, ó. Então, ó, escreva aí, ó, caso obrigatório, tá? Do emprego do acento indicativo de crase. Então, não dá para suprimir. Então, o item pode ser considerado o quê? Errado, tá ok? Não dá para suprimir o acento grave indicativo de crase nas locuções adverbiais, locuções prepositivas e locuções conjuntivas. Outra questão, vamos aplicar. Olha lá, questão número 5. O emprego do sinal indicativo de crase em à luz da tradição iluminista, na linha 2. Olha aqui a linha 2 aqui, ó. À luz da tradição iluminista. É o quê? Facultativo. Galera, olha só. O emprego é facultativo, ou seja, eu posso empregar ou não. Será que isso fica realmente ao meu bel prazer? Sou eu que decido? Será? Galera, presta atenção. Na organização do poder político no Estado moderno, à luz da tradição iluminista, olha só, toda a expressão, sintaticamente falando, funciona como adjunto adverbial, tá certo? Adjunto adverbial. Tanto é que, como apareceu até intercalado, olha aí, dando uma palhinha de pontuação, tá? O emprego das vírgulas se torna obrigatório, tá? É um adjunto adverbial que indica conformidade, ou seja, conforme a tradição iluminista, na organização do poder político no Estado, direito tem, parará, parará, parará. Então, adjunto adverbial que vai indicar, olha aí, ó, conformidade. Tá joia? Então, isso aqui é só para ampliar a nossa explicação. Mas o foco mesmo é esse trechinho aqui, ó. Olha aqui que eu estou separando para você. À luz de. À luz de é o quê? Uma locução prepositiva. Se é uma locução prepositiva, o emprego do acento indicativo de crase é o quê, moçada? É o quê? Obrigatório. Então, olha que situação. Trata-se de um caso, olha aí, ó, obrigatório. Tá legal? O examinador disse que é um caso facultativo. Não. Já vimos isso anteriormente. Então, ó, questão número 5, item errado. Tá joia? Vamos em frente. Mas alguns casos obrigatórios. Olha lá. Isso aqui eu já vi com você. Tá joia? Eu não vou perder muito tempo com isso, não. Olha lá. A medida que, inclusive, foi até esse exemplo que eu usei para explicar isso anteriormente. Outro tipo de locução conjuntiva. Você está percebendo aqui, ó, locução conjuntiva termina por conjunção. Tá? Crase sempre obrigatória, nunca proibida e nunca facultativa. Antes de pronome possessivo feminino substantivo. Aqui mora o perigo. Como assim, Albert? Olha só. Deixa eu dar uma grande dica para você. O que é um pronome possessivo feminino substantivo? Bom, pronome possessivo todo mundo reconhece. Meu, minha, beleza? Mas ó, a questão é que tem que ser feminino. Galera, por que tem que ser feminino? Porque não existe crase antes de nome do gênero masculino. Então tem que ser feminino, ora bolas. Tá ok? O pulo do gato tá aqui, ó. O grande bizu tá aqui. O que é um pronome substantivo? Pronome substantivo é aquele que não aparece ao lado do substantivo, mas, de fato,
o substitui no contexto. Já o pronome adjetivo é aquele que aparece ao lado do substantivo. Tá percebendo? Então, olha só. Proposta é o nosso substantivo aqui nesse contexto, nessa frase. Então, o pronome sua não pode ser chamado de pronome substantivo. O pronome sua é um pronome adjetivo. Por quê? Está do ladinho do substantivo. Agora, presta atenção no minha. Presta atenção no sua. Eles não estão do lado do substantivo. Portanto, eles são o quê? Pronomes, tá? Substantivos. Eles não perdem a característica de possessivo, mas eles ganham, além dessa característica, uma outra característica, a característica de substantivo. Tá legal? Então, veja bem, com os pronomes substantivos, a crase é obrigatória. Tá legal? Percebeu que eu coloquei a crase aqui? Agora, detalhe, hein? Com os pronomes adjetivos, a crase é facultativa. E aí o CESP, às vezes, pega pesado nisso. Você quer ver uma questão de prova envolvendo esse conceito aqui? Olha lá, questão fresquinha, hein? E um dos concursos, ó, renomados aí do país, ó. Controladoria Geral do Estado, tá joia? Olha lá. Galera, eu acho que eu errei aqui, ó. Tá bom? Agora eu já não sei mais se é Pernambuco, se é Piauí, tá ok? Bom, esse PU aí, eu acho que eu me mosco alguma coisa aqui. Bom, mas isso não vem ao caso agora, beleza, gente? A questão é isso aqui, ó. No trecho, chama-lhe a minha vida uma casa, linha 7. É facultativo o emprego do sinal indicativo de crase. Moçada, cadê o texto? Eu pergunto, para que o texto? Você não precisa dele agora. Basta que você observe isso aqui, ó. A minha vida. Olha aí. Minha é um pronome possessivo. Tá joia? Então, ó. Minha é um pronome possessivo. Tá certo? E detalhe. Indica que gênero pra gente? Gênero feminino, galera. Tá certo? Outro detalhe. Vida. Vida é o próprio substantivo. Então, se eu já tenho um substantivo ali, o meu pronome ganha uma característica de quê? De adjetivo. Então, ó, um pronome adjetivo feminino, a crase realmente é o quê? Facultativa. Então, esse item, olha aí, é um item certo. E assim nós aplicamos aquela regrinha. Belezinha? Mas caso obrigatório para você. Olha lá. Antes de nomes masculinos, quando possamos subentender as locuções moda de, maneira de. Galera, olha aí. Antes que você dê um nó na sua cabeça, o que está acontecendo aqui? Alguém pode estar pensando, Albert, mas eu sempre ouvi dizer que antes de nome masculino não há crase. Olha só, é verdade, mas você não pode colocar um ponto final nessa história. O que está acontecendo? Você vai colocar a crase toda vez que você subentender o quê? A locução. Olha aí. Galera, aí você tem que voltar um pouquinho no meu material. Tem que recapitular a minha explicação. O que eu disse para você? Diante de locução prepositiva, tá? Opa, escrevi errado, tá? Diante de locução, olha aí. Diante de locução, galera, prepositiva. Olha aqui.
Acontece que muitas vezes essa locução não aparece claramente no texto, expressa. Ela é subentendida. Olha aqui, ó, quando você puder subentender. Exemplo, cortou o cabelo a Príncipe Danilo. Deixa eu apagar aqui para você compreender bem. Olha lá. Tá certo? Então, ó. Cortou o cabelo a Príncipe Danilo. Então, Príncipe Danilo indica que gênero, galera? Masculino. Só que o pulo do gato, qual é? O pulo do gato é a locução prepositiva aqui, ó, que está subentendida no contexto. Então, nós falamos que diante da locução prepositiva, a crase é o quê? Obrigatória. Tá joia? Então, esse é o pulo do gato. Outro exemplo. Usava sapatos à moda de Luís XV. Então, só para você compreender melhor, vamos apagar aqui, ó. Tá bom? Vamos apagar, galera. E nós estamos diante de outra locução que é prepositiva. Confere comigo. Tá tranquilo, pessoal? Olha aí, ó. Locução prepositiva. Belezinha? Tranquilidade? Então, vamos em frente. Mais um caso proibido. Olha aí. Antes de nomes masculinos. Opa, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, moçada. Só voltar. Olha aí. Mas agora, passamos, ó, vamos pular. Nós estávamos nos casos obrigatórios. Recapitulando aqui, ó, tá? Para ficar bem claro na sua mente. Casos obrigatórios. Agora, nós vamos passar para os casos proibidos. Você não vai colocar crase agora, é proibido. Mas antes disso, antes de eu entrar nos casos proibidos, eu quero, ok? Eu quero aí a sua participação. Como é que tá? Tranquilo? Voltei aqui para a minha imagem. Como é que vocês estão? Estão conseguindo captar bem a mensagem aí? Dá mais um ok para mim aí. Luiz Pablo já colocou perfeito. O que mais? Erasmo, Alice. Beleza, Murilo, Natália, Tássia, Clarice. Ih, muita gente, hein? Estão conseguindo acompanhar direitinho, né? Estão com o material na mão também? Mandei um material de apoio para vocês. Com todo esse resumo aí, com tudo escrito, para que você não fique naquela afobação de ter que olhar para a tela, copiar. Então você já tem esse material de apoio aí. Tá ok? Olha aí, Márcia, Jarbas, Rodrigo. Tudo ótimo, tudo ok, tudo beleza, sim. Legal, 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 legal. Você é bem didático, legal, legal. Obrigado, galera. Obrigado aí pelo incentivo, pelo apoio. Beleza? Bem, então vamos sair dos casos obrigatórios e vamos passar agora aos casos proibidos. Vou compartilhar os slides novamente com vocês, tá legal? Segura aí um pouquinho, moçada. Vamos lá. Olha aí. Então, casos proibidos agora, hein? Então você não vai colocar crase diante de nomes masculinos. Moçada, 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 presta atenção. Olha só. O que eu disse no início da aula, galera? O que é crase? Crase é a união de dois sons iguais. Eu já disse que o primeiro deles, o primeiro deles é uma preposição. O segundo, geralmente, é um artigo. Tá legal? Geralmente. Bem, esse artigo é feminino. Eu tenho que ter A mais A. Gente, A mais A vai dar crase. Agora, presta atenção, moçada. Se eu tenho a preposição A
Olha aí, eu tenho a preposição a. E eu vou unir essa preposição a outra palavrinha, a outro artigo, que não seja o a, isso não vai dar crase, galera. Não vai dar. Gente, nome masculino não vai ser acompanhado de a. Nome masculino vai ser acompanhado de o. Crase, galera, é a mais a. Não é a mais o. Isso não dá crase. É por isso que diante de nome masculino você não tem crase. É simples assim. Tá joia? Exemplo. Comprou a prazo. Olha aí, prazo masculino. Tá joia? Dei aquela calça ao homem. Olha aqui. Substantivo do gênero masculino não recebe o outro a. Esse azinho aqui, ó. Esse azinho é preposição. Tá certo, galera? Essa preposição é exigida por quem? Por quem que essa preposição é exigida? Olha aqui, ó. Pelo verbo. Quem dá, dá alguma coisa. Complemento direto. A quem? Ao homem. Complemento indireto. Mas o gênero, galera, é o que? Masculino. Vamos pensar no seguinte. Isso aqui é uma locução adverbial, que indica o quê? O modo. Vamos pensar aqui comigo, numa outra expressão. Comprou à vista. Olha aí, galera. Locução adverbial. Só que agora é uma locução adverbial feminina. Percebeu? Então, aqui a crase é obrigatória. Aqui a crase é proibida. Percebeu? Vamos mudar a palavra homem para a palavra mulher. Dei aquela calça à mulher. Olha aí, ó. A mulher. Você tem que lembrar o quê? Ao para o masculino, acraseado para o gênero feminino. Percebeu? Tranquilidade? Antiverbo. Galera. O CESP gosta de formular questão envolvendo crase antes de verbo. Entenda uma coisa. Verbo não admite artigo. Por isso que não vai ocorrer a crase. O verbo admite uma preposição antes dele. Mas o artigo, ele repele. Tá legal? Olha o exemplo. Começou a chover. Esse camarada aqui, não é artigo. Esse camarada é preposição. Então, veja bem. A primeira condição você tem, que é a preposição. Mas eu pergunto, e a segunda condição? Ou seja, o artigo. Cadê o artigo? Opa! Verbo não admite artigo. Se não admite artigo, você só tem preposição, a crase é o quê? Proibida. Ok? Entendeu? Agora deixa eu dizer mais uma coisa para vocês. Eu percebo, principalmente nas discursivas, muitos erros envolvendo a crase. Quando, por exemplo, o candidato, ao redigir o seu texto, ele utiliza a seguinte expressão, a partir. Tá? Essa expressãozinha aqui é traiçoeira. Por quê? O camarada cisma de colocar uma crase aqui, mas ele não percebe que partir é um verbo. E verbo não admite artigo. Verbo só admite preposição. Então, galera, pelo amor de Deus, hein? Não faça isso. Tá joia? Não redija essa expressão com acento indicativo de crase. Quer ver uma questão de prova? Olha aí. Vamos lá. Questão 7. Só a questãozinha recente. De acordo com o contexto, grifa aí, estaria também o quê? Correto. Correto. O emprego do sinal indicativo de crase em quanto a. Olha só. Quanto a. Ele quer que você coloque uma crase aqui, no quanto a.
Então você tem que voltar à linha 32. Então 34, 33, 32. Galera, olha aqui. Quanto a corrigir? Moçada, o que é isso aqui? Isso aqui é um verbo. Percebeu? Verbo não admite artigo. Verbo só admite o quê? Só admite preposição, mais nada. Tá joia? Caso você coloque um artigo antes do verbo, esse verbo torna-se uma palavra substantivada. Exemplo, se eu disser assim para você, ó, olha aí, o cantar dos pássaros, pensa bem, rapidinho, uma frase muito simples. O cantar dos pássaros é belo. Olha aí. O cantar. Isso aqui é artigo. Tá joia? Isso aqui é artigo. Já que é artigo, esse cantar aqui, ó, tornou-se o quê? Substantivo. Tá joia? No nosso contexto, no nosso caso aqui da prova, corrigir continuou como verbo. Então, esse A aqui não é artigo, é só preposição. Então, na questão 7, olha aí, o item está errado. Tá joia? Item errado. Mais casos proibidos. Olha lá, antes de pronome de tratamento. Gente, pronome de tratamento, você, excelência, tá ok? Esses pronomes também não admitem artigo. O que aparece é só preposição, salvo algumas exceções. Por isso, eu fiz questão de chamar a sua atenção aqui, ó, para as seguintes exceções: senhora, senhorita, madame. Tá ok? Quer ver um exemplo? Eu digo assim, ó, dei a informação, pensa comigo, dei a informação ao Senhor. Gente, olha lá. Não pense só apenas na regrinha. Não tente só memorizar cada regrinha. Pense na dica, pense no bizu, no macete que eu dei para você. Se eu uso ao para uma palavra do gênero masculino, eu uso acraseado para uma palavra do gênero feminino. Dei a informação ao Senhor, dei a informação à senhora. Compreendeu por que senhora, senhorita, madame admitem o emprego do acento grave, indicativo de crase? Tá? Olha lá. Referiu-se a Vossa Excelência. Já Vossa Excelência só admite o quê? Preposição. Então esse A não é artigo, hein, moçada? É só o quê? Preposição. Tá bem? Outro exemplo, olha lá. Antes de pronomes oblíquos. Isso aqui também é traiçoeiro demais. O CESP gosta de formular questão envolvendo o uso do pronome oblíquo. Dedico o meu trabalho a ela. Gente, esse A que surge para você é mera preposição. Então, recapitulando, basicamente, o que é crase? Eu vou repetir isso toda hora para você. Crase é A mais A. Eu tenho que ter a primeira condição e a segunda condição, tá? Para que eu tenha um A com acento grave indicativo de crase. Se eu tenho apenas a preposição, eu não tenho crase, tá certo? Antes de pronomes indefinidos. Gente, olha só. Guarda uma coisa. Nome de sentido indefinido. Por que isso, Albert? É fácil. Repetindo, galera, crase é A mais A. Geralmente, esse termo aqui, esse A, é um artigo. E é um artigo que? Definido, que especifica o substantivo ao qual se refere. Tá joia?
Gente, qualquer palavra, não precisa ser só pronome. Se você tiver um pronome, como está escrito aqui, se você tiver um artigo, ou se você tiver qualquer substantivo com sentido indefinido no contexto, significa dizer que você não vai ter a segunda condição da crase, isto é, você não vai ter o artigo definido a. Você vai poder ter preposição, tá? Ou qualquer outra coisa, menos o artigo a, menos o determinante a, que vai te dar a segunda, ou melhor, que te daria a segunda condição para ocorrer a crase. Então, veja um exemplo. Ofereci um presente a alguém desta sala. Então, quem oferece, oferece alguma coisa. Aqui é o objeto direto do verbo. A alguém. Aqui é o complemento indireto do verbo, que é regido pela preposição. Tá joia? Olha aqui, ó. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Pelo fato do pronome ser indefinido, tá? Você não tem o determinante, você não tem a segunda condição da crase, só tem a primeira. Eu preciso das duas. Por isso que a crase é proibida. Vamos ver como é que o CESP cobrou isso em prova. Olha aí, questão número 8. Olha aí, galera. O emprego de acento indicativo de crase na expressão a ele. Olha aqui, ó, crase. Prejudicaria a correção gramatical do texto. É verdade. Eu posso considerar esse item como certo. Por quê? Olha aqui. A ele se somavam o quê? 2 membros efetivos e 2 substitutos. Gente, o que eu tenho aqui? A ele. Esse ele é pronome, tá certo? Oblíquo. Tá? Pronome pessoal no caso oblíquo. Tá joia? A crase não ocorre aqui. Por quê? Porque diante de pronome oblíquo, eu tenho mera preposição. Eu não tenho preposição mais artigo. Eu só tenho preposição. Eu preciso também do artigo. Por isso, o acento grave prejudicaria, tá, o texto, prejudicaria a correção gramatical. Outra questãozinha, questão número 9. Olha aí. Na linha 21, caso no trecho todos os nacionais de um país fosse substituído por todas as pessoas de um país. Gente, questão 9 é emblemática. Então ele quer que você substitua todos os por, olha lá, todas as pessoas, né? Todos os nacionais. Gente, ele está dizendo que se você fizesse essa substituição, o a partícula A empregada, imediatamente após votar, na linha 20, deveria receber acento indicativo de crase. E aí? Será que ele está certo? Vamos na linha 20 rapidinho? Vamos lá. Olha aí, está aqui, ó. Votar a todos os nacionais. Então, ó. Segundo José Afonso da Silva, considera-se universal o sufrágio quando se outorga o quê? O direito de votar. Tá? Então aqui, ó, o direito de votar. Aqui, em direito de votar, eu tenho um objeto direto. Concorda? O direito de votar a quem? A todos os nacionais. A partir do A, eu tenho o complemento indireto. Tá legal? Quando se outorga o direito de votar a todos os nacionais. Tá? Considera-se universal o sufrágio quando
o direito de votar é outorgado... Opa, peraí, que aqui nós temos um caso de voz passiva. Bom, o que vai mudar um pouquinho a nossa análise sintática. Mas como a aula agora não é de análise sintática propriamente dita, tá legal? Eu vou suprimir essa explicaçãozinha aqui, tá legal? Só para não causar mais confusão na sua cabeça, tá legal? Se a aula fosse de análise sintática, eu destrincharia esse trecho aqui para você. Mas como não é o caso, eu só quero te dar o seguinte bizu. Quero que você volte ao nosso primeiro slide, a nossa primeira dica. Na nossa primeira dica, eu falei o que para você? Ó, que a crase é proibida na estrutura singular mais plural. A crase nunca vai ocorrer nessa estrutura. A crase pode ocorrer quando você tem plural mais plural. Percebeu? Ou quando você tem a estrutura singular mais singular. É possível que isso ocorra. Agora, aqui, ó, aqui, a crase, ó, nunca vai ocorrer. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual você não poderia colocar o acento grave indicativo de crase. Porque ficaria como? Ficaria assim, ó, é isso que ele quer que você faça. A todas. Não é isso? Ele quer que você faça isso aqui, ó. A todas. É assim que ficaria. Então, olha lá. O a é só a preposição. Está no singular. O outro termo está no plural. Olha aí, ó. Olha a estrutura que proíbe o uso do acento indicativo de crase. Tá certo? Então, galera, não dá para você empregar o acento indicativo de crase. Além disso, vou te dar um outro motivo. Olha aqui, ó. Todos e todas, na verdade, são o quê? Pronomes indefinidos. Tá joia? Então, você tem dois motivos para não colocar o acento indicativo de crase. Olha lá. Mas esse aqui, ó, esse primeiro motivo aqui que eu te dei, tá? E foi o primeiro bizu também que eu te dei no início da aula, já mata a questão, já resolve o problema de crase nas provas do CESP e em tantas outras bancas também. Tá certo? Casos proibidos ainda. Olha lá. Antes de artigo indefinido. Já disse. Qualquer palavra de sentido indefinido. Tá certo? Olha aqui, ó. Uma menina. Quem é essa tal menina? Precisamente, eu não sei. Aqui, esse a é só preposição. Tudo bem? Outra. Todos a uma aplaudiram a decisão do professor. Cuidado. Ó, cuidado. Por quê? Agora, esse uma aqui, olha só, compare. Quero que você faça a comparação. É diferente. Tá legal? Nesse caso aqui, ó, e as vírgulas aqui são bem sugestivas. Eu tenho uma locução adverbial feminina intercalada. Tá joia? Que indica o quê? Modo. Tá? Indica modo. Tá certo? Gênero feminino. Então, a crase é obrigatória. Tá legal? Então, aqui, tá? Eu tenho um caso de crase obrigatória. Tá joia? Aqui, ó. Tudo bem? Quando a precede palavras femininas no plural. Já falei, não precisa mais perder tempo com isso, ó. Você tem o quê? Singular, tá certo? E o plural.
essa estrutura não dá crase. Tá? Então, isso aqui é batata. Olha lá. Respondeu a quê? A cartas. Esse A, galera, que surge para você, é tão só... Opa! Deixa eu emendar aqui. Pronto. É tão somente o quê? Preposição. Tudo certo, galera? Eu não tenho as duas condições. Vou repetir. Para ocorrer a crase, eu preciso de A mais A. Tá? A mais A. Ok? Se eu tiver só a preposição, não dá crase. Tá? Mais um exemplo. Quando a preposição A se encontra entre palavras idênticas. Tá? Ó, com palavras idênticas, a crase também não ocorre. Perdeu o gol cara a cara. Tá joia? Esse Azinho aqui é o que, galera? Mera preposição. Tá? Para ter crase, eu preciso de dois As. Certo? Com pronome relativo cujo, tá? E suas variações. Cujos, cujas, também não ocorre a crase. Tá certo? Olha lá. Esse A aqui é preposição. Tá joia? Essa preposição, ela é exigida pelo verbo referir-se. Quem se refere a alguém, a alguma coisa. Então, a preposição exigida pelo verbo é empregada antes do pronome relativo. Olha aqui, ó, antes do pronome relativo. Gente, anota o que eu vou dizer para você. Dois pronomes relativos, tá certo? Anote aí. Olha só. Anote aí. Dois pronomes relativos que não admitem artigo. É o pronome cujo, que eu acabei de apresentar para você no slide, e o pronome relativo quem. Esses dois pronomes admitem preposição. Mas para haver crase, eu preciso da preposição e do outro A, que geralmente vai ser o artigo. Se esses dois pronomes não admitem artigo, eu não tenho o circuito fechado. O circuito vai ficar aberto. Tá certo? Só a preposição não dá crase. Tudo bem? Pronome relativo cujo e pronome relativo quem. Vamos voltar para o slide agora. Olha lá. Belezinha? Então, ó, foi o que eu acabei de dizer para você. Pronome relativo quem admite preposição, mas não admite artigo. De novo, a pessoa a quem me refiro estuda neste colégio. Gente, olha o verbo referir-se. É um verbo pronominal. Eu me refiro, tu te referes, ele se refere, nós nos referimos e por aí vai a conjugação do verbo. Então, quem se refere a. Esse camarada aqui que você está vendo é mera preposição. Tá legal? A preposição, ó, faz todo esse caminho aqui e é empregada antes do relativo. Tá certo? Repare, crase é A mais A. Eu tenho que ter as duas condições satisfeitas. Se eu tiver apenas uma, não dá crase, gente. Agora, muito cuidado, moçada. Aqui vai o pulo do gato. Pulo do gato do ponto dos concursos. Olha só, presta bem atenção. Eu agora estou diante do pronome relativo que. Não estou mais diante do pronome relativo quem. Belezinha? Então isso daí já muda a nossa conversa. Tá legal? Vamos fazer uma análise aqui mais detalhada. Dirigi-me às que estavam de serviço na recepção. Galera, olha só. Você está vendo esse Szinho aqui? Isso é uma dica, moçada. É uma dica. Por quê? Olha o que eu vou escrever aqui para você. Preposição, presta atenção, gente. Preposição não admite plural.
tá? Se a preposição não admite plural e você está enxergando o S, que é uma marca de plural, é sinal que ali dentro tem mais alguma coisa, galera. Tem mais alguma coisa embutida ali. É uma dica. É uma dica para você matar a questão. Gente, então o que eu tenho ali? Olha só, galera. O que eu tenho aqui? Eu tenho um pronome relativo, certo? Eu tenho uma preposição. Tá entendendo? Essa preposição é exigida pela regência do verbo. Quem se dirige a. E o pulo do gato vem aqui agora. Esse as aqui é um pronome demonstrativo. Lembra do nosso primeiro slide? Está aqui, ó, o a como pronome demonstrativo. Albert, quando é que o a vai ser pronome demonstrativo? Sempre que ele puder ser substituído por aquela. Ou, no plural, obviamente, né, gente? Aquelas. Então, veja bem, dirigi-me a aquelas que estavam de serviço na recepção. Galera, tudo isso é muito bonito, você concorda comigo? Mas eu quero te dar o bizu, quero te dar o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Pensa assim, a para o feminino, ao para o masculino. Então o que eu tenho? Acraseado. Foi a segunda dica que eu te dei. Lembra? Então olha lá, vou repetir a dica aqui. Ao diante do masculino. Isso vai me dar o quê, moçada? Acraseado diante do gênero feminino. Vamos pensar em homens, em rapazes. Então, como é que eu construiria a frase? Dirigi-me aos que... Não é assim? Aos que estavam de serviço na recepção. Então, olha só, se eu utilizo aos para o masculino, eu tenho que usar as craseado para o gênero feminino. Tá vendo? Mesmo sem conhecer os pormenores, tá, da sintaxe, da morfologia, da regrinha da crase, você mata a questão, galera, com o pulo do gato do ponto dos concursos. Tá legal? É o pulo do gato. Tem que prestar atenção nisso aí. Ao para o masculino, acraseado para o feminino. Firmeza? Belezinha? Vamos em frente? Olha lá. Para facilitar a sua compreensão, eu vou apagar algumas coisinhas aqui na nossa tela. Tá? Enquanto eu estou apagando, você vai mentalizando aí direitinho. Olha aí. Sou favorável a que chegou primeiro. Tá? Destrinchando aqui. Favorável é um nome, é um adjetivo. Esse adjetivo também pede complemento. O complemento dele é o que a Beatriz explicou na aula anterior, na aula de ontem. É, sintaticamente falando, um complemento nominal. Mas não vou entrar nesse detalhe aqui, porque a aula é de crase. Tá? Bem, além disso, eu tenho outro a. Eu tenho aqui um pronome relativo, beleza? Eu tenho um a que pode ser substituído por aquela, e aí você tem a preposição, tá? Mais o pronome demonstrativo. Mas qual é o pulo do gato do ponto dos concursos, galera? Ao para o masculino, acraseado para o feminino. Independentemente de qualquer regrinha, use o macete, use o bizu. Então, eu sou favorável, pensando nas mulheres, pensando nas moças, sou favorável àquela, né, que chegou primeiro. Então, eu sou favorável àquele ou ao que chegou primeiro. Então, sou favorável ao que chegou primeiro. Olha lá. Ao, quando eu penso no masculino. Acraseado, quando eu penso no feminino. Beleza? Olha lá. Mais um detalhe. E a gente já está terminando
essa aula, moçada, para alívio de vocês, né? Eu não quero enfadar vocês muito hoje não, tá? Hoje é sábado, hoje é dia de ficar tranquilo, beleza? Olha lá, pense, o pronome relativo a qual ele se faz acompanhar desse a inicial aqui. Portanto, sempre que eu tiver um termo, tá, que pede preposição, tá certo? Que pede preposição a, olha aqui, ó. Essa preposição vai fazer esse caminho e vai ser inserida antes do relativo. Bem, a preposição com o a inicial do pronome relativo a qual, olha só, galera, isso aqui é um pronome relativo, tá certo? Então, ó, a preposição com a inicial do pronome relativo vai dar o quê? A qual com acento grave indicativo de crase. Lembre-se de que quem se dirige a alguém, a algum lugar. Fica claro assim a presença da preposição nesse contexto. Ok? Em frente. Mais casos proibidos. Diante de qualquer preposição diferente da preposição até. Por que isso? Lá na frente eu vou mostrar para você que com a preposição até, a crase é facultativa. Sabe por quê? Porque existe o que nós chamamos de locução prepositiva até a. Isso aqui é uma locução prepositiva, tá certo? Então, se você usa a locução prepositiva e coloca um artigo, essa união aqui, ó, vai dar crase. Agora, você não é obrigado a usar a locução prepositiva. Você pode usar apenas a preposição até. E aí, na sequência, usar o artigo. Aí, meu querido, nesse caso específico aqui, não haverá crase. Preposição até mais artigo a. Não dá crase. Por quê? Porque você sabe que crase é a mais outro a. Agora, quando você utiliza a locução prepositiva até a, olha aí, a preposição a uniu-se ao artigo a. Então, vai ser o quê? Até a com crase. Tá certo? Vai ser assim, ó. Olha como é que vai ficar. Até a com crase. Tá joia? Então, exemplo. Ele o esperava desde as 8 horas. Olha aí. Preposição desde. Artigo. Tá? Lembre-se de que preposição não tem plural. Por isso que aqui é artigo. Crase é a mais outro a. Não é desde mais a. Tá joia? O trabalho ficará pronto após as 6 horas. Preposição não tem plural. Então, o as aqui que você está vendo, é artigo. Tá? Após é preposição. Lembre-se de que crase é a mais outro a. Diante de nome próprio feminino, cuidado. Que indique personagens históricas, ilustres, celebridades e entidades religiosas. Olha lá. Refiro-me a Joana d'Arc. Joana d'Arc aqui, gente, é um personagem histórico, ou uma personagem histórica, tanto faz, tá? Um personagem, uma personagem, tanto faz. Tá joia? Então, esse a que aparece para você é só preposição. O artigo não está ali. Tudo bem? Rogou a Nossa Senhora que o ajudasse. Olha aqui, entidades religiosas. De novo, o a é só preposição, moçada. Belezinha? Antes dos pronomes demonstrativos, esta e essa. Gente, eu não vou nem falar diante de esse, tá? E diante de este. Eu não vou nem comentar. Por que, Albert? Galera, esse e este, olha só, indica que gênero? Masculino. Então, diante do nome masculino, eu não tenho
crase. A dúvida pode aparecer aqui, ó, diante de esta e diante de esta. Mas, como eu estou dizendo, a crase é proibida, tá ok? Chegamos a esta cidade. Detalhe, o CESP também gosta, tá ok? De formular questões envolvendo esse caso aqui, tá certo? Quando se atribui ao substantivo valor semântico indefinido? Eu já comentei isso aqui com você. Qualquer palavra de sentido indefinido não admite crase. Você pode estar diante de um substantivo com sentido indefinido, diante de um pronome indefinido, diante de um artigo indefinido, tá certo? Nesse caso aqui, o a é mera preposição, tudo bem? Lembrando que eu tenho que ter a mais a. Antes da palavra distância, agora, usada só nesse caso aqui, moçada, sem qualquer especificação. A vítima reconheceu o ladrão à distância. Agora, veja a diferença. Veja a diferença. Se eu dissesse assim, ó, a vítima reconheceu o ladrão à distância, é interessante. Isso aqui é um caso discutível entre os gramáticos. Mas entre as bancas de concurso e o SESC também, isso é um caso pacífico. Distância só vai receber crase se ela estiver especificada. Então, ó, a distância de 100 metros. Olha lá, tá? A vítima reconheceu o ladrão à distância de 100 metros. Por quê? Agora a palavra distância está especificada. Quando ela aparece sem especificação, olha aí, beleza? Sem crase, é um caso proibido. Cuidado, certo? E a nossa última questão da aula de hoje. Na linha 21, a supressão do termo essas a essas intervenções externas provocaria a necessidade do uso do acento indicativo de crase no A. Então, olha lá. Provocaria o quê? A necessidade. Quando o examinador diz isso, ele está se referindo a um caso obrigatório de crase. Bem, olha só. Você não precisa do texto. Concorda comigo? Basta que você tenha prestado atenção na explicação que eu acabei de te dar. Olha aqui. Tirando essas, certo? E colocando o quê? Ou melhor, tirando essas, né? É isso que ele quer. Na linha 21, a supressão do termo essas a essas intervenções externas provocaria a necessidade do uso do acento indicativo de crase. Gente, se nós retirarmos essas, como é que vai ficar? Pontinho, 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 a intervenções. Não é isso? Intervenções. Seria esta a nova redação. Gente, o que eu tenho aqui? A estrutura singular e plural. Moçada, olha só. Diante de essas, você não coloca crase. Mas se você retirasse, olha o que surgiria aqui. Singular e plural. A crase é proibida diante de tal estrutura. Então, a questão número 10 pode ser considerada, ou melhor, um item errado. Quase, hein? Enganei vocês, não foi? Olha lá. Questão 10. Olha lá. Na linha 21, a supressão do termo a intervenções externas provocaria a necessidade do uso do acento indicativo de crase. Não. Não. O acento grave indicativo de crase é proibido antes, tá, desses pronomes. E também, se eu retiro, tá? Se eu retiro
esse pronome, eu vou ter a estrutura singular e plural. É isso mesmo, tá legal? Então, ó, confirmando, belezinha, o item está errado. Tá joia? Uma questão de 2011. Tudo bem? Tranquilidade? Olha lá, diante da palavra casa, sem nenhum determinante. Exemplo, vou à casa imediatamente. Agora, olha como é que é diferente. Se eu dissesse assim, ó, vou à casa dos meus... Olha aí, ó. Avós. Agora, ó, a palavra casa vem determinada. Neste exemplo, a crase é obrigatória, tá certo? Quando a palavra terra se encontra em oposição a bordo. Como assim? Um exemplo fica mais fácil a compreensão. Os marinheiros queriam ir à terra. Cuidado para você não colocar o acento indicativo de crase aqui. Tá jóia? Cuidado. Então eu vou retirar para que não haja dúvida. Tá bom? Olha aí. Agora, se eu dissesse assim, é diferente. Olha só. Voltei à Terra. Perceba que a Terra está especificada. Como assim, Albert? Letra maiúscula, querido. Planeta. Outro. Voltei. Olha aí. A terra natal dos meus pais. Olha aí. Terra natal dos meus pais. Terra agora está o quê? Especificada. Então, nesse caso, ó, crase obrigatória. Tá joia? É diferente daqui. E vou apresentar, finalmente, 3 casos facultativos para vocês. Primeiro deles, antes de nome próprio feminino. Refiro-me a Joana. Por que isso? Porque, ó, eu posso dizer o seguinte, ó, para você entender. Refiro-me a Paulo. Ou eu posso dizer, refiro-me ao Paulo. Então, olha só. Se o artigo é facultativo diante do masculino, o artigo também vai ser facultativo diante do nome feminino. Então, eu coloco o artigo ou não. Eu coloco a crase ou não. É simples desse jeito, tá? A atenção que você tem que ter, o cuidado que você tem que ter, tá? É quando você está diante de um vulto histórico, né? Diante de uma personagem histórica. Mas, olha, vou repetir aqui em cima, ó, só para ficar claro. Eu já abordei esse caso aqui com você no slide anterior, tá certo? Então, você sabe que agora a crase é proibida, porque você só tem preposição. Você está proibido de colocar o artigo quando se tratar de personagem histórica, tá? Celebridade, nomes de entidades religiosas, ok? Antes de pronome feminino, adjetivo. Já falei também desse caso, já vimos até uma questão de prova envolvendo isso. Dedico a minha irmã todo o meu trabalho, ok? Então, ó, minha irmã, você tem um substantivo aqui, e aqui você tem o pronome adjetivo, tá certo? A crase é facultativa. Não vou me deter agora neste caso, porque nós já o abordamos satisfatoriamente. E o último exemplo, quando há um artigo, vem precedido pela preposição até. É só para confirmar o que eu disse a você. Crase facultativa. Lembrando sempre que eu tenho a locução prepositiva, tá? Até
A. E aí, o que eu faço aqui? Tá? Até A mais A vai dar até A sem crase. Tudo bem? Se eu uso a locução prepositiva, como é que fica? Olha aí, os dois A's aqui que você está enxergando, ó, eles vão se unir, tá joia? E vai dar a crase. Beleza, galera? Eu quero agradecer a vocês, tá joia? Essa maravilhosa companhia aí. Desculpe aí se eu me estendi um pouco, se eu fui muito prolixo, tá ok? Mas eu quero agora, tá, voltar aqui. Olha aí. Vamos voltar aqui. Tá joia? Então eu quero, moçada, agradecer a você, tá joia? Que nos acompanhou durante toda essa semana. Muito obrigado. Tá? Fica aqui o meu mais sincero agradecimento. No material de apoio que eu disponibilizei para todos vocês, eu dei aí algumas dicas de alguns projetos, eu indiquei alguns projetos nos quais eu estou envolvido. Tá legal? Caso você tenha interesse de aprender um pouco mais sobre a nossa língua portuguesa e voltada para concurso público, você pode estudar comigo ou até mesmo com qualquer outro professor do Pontos Concursos. Vocês conhecem já o trabalho do Fabiano, do Macarrão, da Júnia, da Cláudia, da Beatriz, enfim. Todos nós estamos habilitados aí a te ajudar nessa sua preparação para concurso público. Tá legal? Eu vou passar a palavra agora ao nosso professor, nosso amigo, tá legal? Que soma aí, que integra a equipe aí do Pontos Concursos, Macarrão. Macarrão, é com você. Ô, professor, muito obrigado. Um prazer que você esteja aqui conosco, que você tenha dado essa bela aula de crase. Peço desculpa a você, eu não consegui fazer a abertura, mas estou aqui, prestigiei boa parte da sua aula aqui, top de linha mesmo. A galera ficou com certeza muito satisfeita pelo chat, e mesmo que não tivesse o chat, com certeza, porque foi uma aula show de bola, né? Pois é, Tânia, eu estou vendo aqui no chat você falando da equipe Nota 1000, realmente eu acho que foi uma semana muito proveitosa, foi muito bacana, cada um veio aqui, deu sua palhinha, mostrou, né, aqui viemos, né, nós temos uma equipe de língua portuguesa privilegiada no Pontos Concurso, eu faço questão de me excluir, para ninguém falar que eu estou, né, legislando em causa própria, não. Fabiano, Beatriz, Cláudia, Júnia, Albert, pô, nossa senhora, né? Eu sou um peixinho pequeno chegando aqui agora nesse marzão danado aqui. Então, muito obrigado mesmo, tá, professor? E que nós possamos fazer vários projetos como esses, né? Eu recebi a tua mensagem, vou te responder depois com calma, que você mandou para mim no WhatsApp. Beleza, professor, ótimo, ótimo. A gente tem trabalhado, galera, como vocês viram, com essa interação bem bacana entre os professores das equipes, né? E vocês tiveram aí, nessa semana, se vocês pararem para pensar, dicas, bizus, macetes sobre assuntos importantíssimos. Pô, quase metade, dependendo da banca, da prova, foi resolvida essa semana para você. Crase sempre cai. Vozes verbais sempre cai, né? Você pega aquele lance que o Fabiano deu para vocês, do sentido das preposições, FGV é a pior de todas para isso. Então, você aprendeu para FGV, você aprendeu para qualquer coisa, né? A parte de interpretação que a Júnia trabalha, mesma coisa. A interpretação que eu julgo das mais enjoadas hoje é da FGV. Né? Aliás, a prova de português mais complicadinha para os alunos é a da FGV. Concordo, então, concordo. Não é verdade? Aquele lance de adjunta de nominal e complemento nominal que a Beatriz deu ontem, pô, não cai, despenca na FGV também. Aquilo complica, hein? Aquilo complica. Complica, com certeza. Concordância que a Cláudia deu para vocês, cai em qualquer concurso, gente. Né? Às vezes com maior profundidade, com mais detalhezinho, com aquelas regrinhas mais pelinhas, né, e tudo. Às vezes de uma maneira mais superficial, como a Fundação Carlos Chagas faz. Enfim, vocês tiveram realmente muita coisa bacana, né? Mas agora eu quero também falar com vocês um pouquinho sobre o que nós estamos vendendo, né? Isso aí foi de graça para vocês. Foi um gostinho bem adiantado. Se eu chegar num botequim e me der um gostinho desse tamanho, eu acho que nossa senhora, vou querer comprar o resto do bar, né? E aí o pessoal da nossa equipe está postando alguns links para vocês.
tem alguns cursos em promoção, tanto no Ponto Vídeo, como às vezes no PDF também. O professor Albert tem curso com a gente no Ponto Vídeo para o IBGE, haverá outros que a gente está montando os projetos todos agora, né, do Ponto Vídeo, beleza? Tem o Português Definitivo também, tá? Nós temos, no PDF, o professor Albert tem um curso para o que vocês quiserem lá. O negócio lá tá recheado de curso, né, professor? Tem bastante coisa mesmo, só coisa bacana. Graças a Deus aí a gente tem trabalhado bastante no ponto, né, concursos aí em vistas de sair o edital, né, a Polícia Federal, temos aí IBAMA, o próprio IBGE que está bombando já aí, né, o INSS, enfim, alguns projetos que a gente tem desenvolvido aí para poder suprir essa demanda aí da galera aí concurseira. Exatamente, né? E o material em PDF, gente, ele é uma alternativa bastante interessante, né? O Ponto é pioneiro nisso. Aí cada um tem um perfil, né? Tem gente que prefere o PDF, tem gente que prefere o vídeo, tem gente que prefere as duas coisas juntas. Você tem que ver o que te atende em termos de grana, em termos de como você aprende melhor, né? Experimenta, vocês têm as aulas demonstrativas. A do vídeo foi essa semana, né? Eu acho que a melhor aula demonstrativa que a gente pode dar é ao vivo. Porque ao vivo não tem essa, né? Olha só, vale também a pena ressaltar que agora os nossos cursos em PDF, eles estão vindo também com aulas conjugadas, aulões ao vivo também, semelhantes a esta aqui que eu acabei de dar, que é uma exclusividade para os alunos do ponto dos concursos. Ou seja, a gente sabe que às vezes, né, o PDF passa de mão em mão aí, o pessoal rateia, compartilha, tem gente mal intencionada que quer piratear o material, e essas aulas ao vivo, que também não são gravadas, que são conjugadas com PDF, é uma exclusividade, é um bônus, tá, que o ponto está dando para aquele aluno fiel, aquele aluno que se mantém fiel aí ao ponto dos concursos. É interessante também, PDF com mais vídeo, mais aula ao vivo também. Exatamente, isso é fantástico, né? A gente tem feito isso no PDF, tem feito isso na discursiva, né? A discursiva tem a questão das correções, mas tem as aulas ao vivo. Às vezes o cara lê o material, mas fica alguma duvidazinha. Às vezes ele não tem tempo de ler o material em PDF, mas queria as correções. A gente vai lá, entra com a aula ao vivo, que é aquele momento ali bem concentrado. É a obrigação que às vezes o aluno do online não tem disciplina, né? Não consegue se disciplinar. Então, realmente, a gente está fazendo uma revolução aqui no ponto, né, Albert? E está sendo bem bacana e vai dar mais frutos ainda. Nós vamos continuar sendo pioneiros aí no mercado. Então, galera, vamos lá. Né? Então, é o seguinte, dá uma olhadinha no site do Pontos Concursos, tá? Ponto Vídeo, PDF, beleza? O Ponto Vídeo, ele é mais direto de você entrar, www.desconcurso.com.br, tem lá o botão Ponto Vídeo, ou você já digita vídeo que vai para onde tem que ir, tá? Então, isso aí já é mais fácil, /vídeo foi lá pro ponto. O de discursivos é só você, e de PDF, clica em cursos online, aí vai aparecer, né, essas opções vão aparecer para vocês, beleza? Ok? Mas foi bem bacana. Nós teremos várias outras semanas gratuitas durante este ano, tá? Várias mesmo, galera. Vão ser semanas bem bacanas, temáticas, às vezes por disciplina, como foi essa do português, às vezes por banca, enfim. Nós vamos fazer uma bagunça danada, nós vamos movimentar esse mercado aí de concursos públicos, ano de crise. Crise é para quem não tem criatividade, para quem não tem vontade. É claro que a crise aperta, dificulta, mas quando a gente quer, a gente dá jeito, né? Sem fazer besteira, né? A gente tem que pegar o jeitinho brasileiro e passar a ser o jeitinho brasileiro de coisa boa, não de fazer gambiarra, né? E a gente está aqui exatamente provando isso. Nós estamos querendo levar aulas gratuitas que já resolvem boa parte do seu problema, como eu disse na minha aula, né? Nós não estamos dando aquelas dicasinhas, né? Perfumaria, não. Você vai lá no rodízio de carne, o cara vem com frango assado, aquelas coisas, você fala, não, meu amigo, isso aí eu como em casa, né? Farofa, não, perfumaria não, amigo, eu quero o prato principal. Nós trouxemos para vocês o prato ou os pratos principais, né? Tem mais coisa, claro, porque não dá tempo, mas a gente já fez bastante coisa. Anderson, vai ter semana de discursiva sim. Enfim, vai ter muita coisa, beleza? Queria agradecer em nome de toda a equipe do Pontos Concurso e toda a equipe de língua portuguesa pela presença de vocês.
Ô, Márcia, o português definitivo é indicado para quem está começando agora ou para quem já está estudando e sente dificuldade, às vezes até em questões mais basilares, né? Com assuntos que pedem outros assuntos. Por exemplo, a gente vai trabalhar a parte de fonologia, que cai em pouquíssimos concursos, cai em concurso militar, numa coisa mais assim, mas a gente vai trabalhar a parte de fonologia, porque quando a gente chega para trabalhar a acentuação gráfica, mal ou bem, né, bem ou mal ali, vai esbarrar na questão da fonologia, a gente já, quando dá a acentuação gráfica, já tem que pressupor que você sabe. Então, assim, vai ser um curso que vai pegar isso tudo, tá? Vai juntar bastante coisa e focando, assim, em algumas das principais bancas organizadoras de concurso, tá? Então, com certeza, a gente está vendendo com preço justo, Fernando. A gente está tentando, vocês estão vendo que os custos não estão nenhum absurdo, né? Para a gente tentar diminuir essa questão da pirataria, né? A gente, enfim, tem que ir tentando lutar contra isso, né? Rapidinho aqui, Jamerson, o senhor poderia explicar o que seria mapa da banca? Não, a gente vai, quando a gente fala o mapa da banca, por exemplo, FCC, o que a FCC cobra? O que em português você precisa saber, estudar, dedicar-se à prova organizada pela Fundação Carlos Chagas? Você vai precisar ficar dedicando seu tempo a processo de formação de palavras? Não, a FCC não cobra isso. Então a gente vai pegar e fazer um raio-x da banca, vamos dizer assim, um mapa. Que para aquela banca no português a gente tem que focar principalmente, entendeu? Estou dando o exemplo da FCC, mas a gente vai fazer isso com algumas coisas, tá? A gente vai fazer assim, Marcos, uma semaninha de reforma ortográfica, comentar algumas coisas. Mudou muita coisa? Mudou, mas o alcance dessa mudança não é tão significativo assim, né, em termos de língua portuguesa, principalmente português do Brasil, né? O nosso vocabulário foi afetado em cerca de 0,7%, 0,8%, o que é estatisticamente pouco, né? E quando cobra assim concurso, não dá para fugir muito de um conjunto de coisas, mas nós vamos trabalhar com isso aí sim também. O horário da semana do português, cara, agora você me apertou. Tem que olhar, deixa eu olhar aqui rapidinho, deixa eu ver se tem aqui no ponto vídeo aqui já direitinho. Porque a gente está montando tanta coisa ao mesmo tempo que eu tô até perdido. Acho que é 8h30, É 8h30 mesmo? É 8h30. Maravilha, maravilha. Mas, de qualquer forma, as aulas, gente, vão ser todas gravadas, tá? Essa da Semana do Português. Paraná. Só para confirmar aqui. Mas tem quase certeza, eu também achava que era 8h30. Mas, porque é um curso mais fixo, então é mais fácil da gente ter um horário mais bonitinho. Mas, de qualquer forma, galera, vocês vão ter... Essas aulas vão estar gravadas. Então, quem quiser assistir de novo, ou porque perdeu, assistir, né, perdão, ou porque perdeu, ou assistir novamente, de novo, porque você teve uma dúvida, quer fixar, tá tarado naquele assunto e vamos que vamos, beleza. Você vai ter até 31 de dezembro desse ano para assistir a essas aulas, tá? A partir do momento que elas forem gravadas, no dia seguinte elas estão disponíveis e você pode assistir quantas vezes vocês quiserem, beleza? Ok? Respondi aí, Jamerson, tranquilo? Ué, Jamerson, depois eu pergunto de novo. Vai ter semana da redação também, vai ter semana do que você puder imaginar. Vai ter bastante coisa, tá? Bastante coisa mesmo. E aí, sempre nesses períodos, a gente lança algumas promoções e lança alguns cursos novos, tá? O curso aí que saiu, um concurso que saiu ontem, o edital, que eu tinha até comentado com vocês, se não me engano, no final da aula do Fabiano Salles, na quinta-noite, concurso do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, né, FGV, então vocês tiveram aí uma boa palhinha. Teremos pulo do gato para isso também, como temos pulo do gato para o IBGE, estamos montando já também, está quase pronto do Banco do Brasil, enfim, tem várias coisas, vários projetos aí ao vivo, tá, que vão ser gravados, né, para vocês poderem assistir depois, beleza? Ô, Jamerson, eu expliquei a questão do mapa da banca aí, beleza? Que pôr o raio-x, fazer o raio-x da banca, o que cai de fato de todo aquele programa que de língua portuguesa, a gente sabe, né, professor, vem sempre o troço, vem sempre a matéria toda, né? Normalmente o cara põe lá o edital quase um índice de uma gramática, às vezes resumido, como a ESAF faz, às vezes todo aberto, mas no final das contas é sempre a mesma coisa e algumas bancas exploram mais, alguma coisinha ou outra, né? Bom, vamos ficando por aqui, professor? É verdade. O Macarrão, então, para você, a equipe do Ponto, né, os coordenadores que têm trabalhado sério bastante aí para organizar essa grande salada aí, porque, olha, eu vou dizer a verdade, hein? É muito projeto.
Mas tudo isso é proporcional às demandas, né, que têm surgido, são muitos concursos, muitos alunos com muitos interesses, né, diversificados, né, dificuldade em redação, dificuldade numa parte específica da sintaxe, ou até mesmo da morfologia. Alguns têm mais dificuldade com uma determinada banca, alguns estão visando uma carreira, um concurso específico. Então o ponto está aí, né, e vocês estão aí também para planejar, para que a gente possa dar conta de toda essa demanda aí. Então os alunos do ponto dos concursos podem ficar certos de que nós estamos trabalhando seriamente, arduamente, né, dia e noite, inclusive, né, tem gente que não está nem dormindo aí direito para poder atender essa galera. Então eu deixo aqui o meu abraço mais uma vez à equipe do ponto, aos alunos do ponto, à equipe técnica que fica atrás dos bastidores, que a gente não vê, mas sabe que está dando esse apoio. Então essa é a minha palavra final, Macarrão, colegas do ponto, alunos, tá? Um abraço e um bom final de semana para todos vocês. E até a próxima, né? Com certeza. Gente, um abraço. Foram 4.340 inscrições durante essa semana e a gente tem muito a agradecer a vocês. Um bom final de semana, bons estudos e sucesso aí no que vocês quiserem, que a gente possa ajudá-los aqui nessas semanas gratuitamente ou nos cursos, caso vocês queiram e possam adquiri-los, beleza? Um grande abraço para vocês, abraço, professor, obrigado novamente. Vamos fazer bastante coisa junto aí, vamos quebrar nesse negócio. Tchau, até mais. Tchau, gente.